Estamos aqui para mais um Sobriedade, sim, programa da Pastoral da Sobriedade, e cada semana a gente tenta trazer um assunto que possa trazer para você, talvez uma resposta, um questionamento, né? Se aquilo que você faz tão comumente, de repente, está legal, se está te fazendo bem, se está prejudicando outras pessoas. E quem sabe trazer também uma saída para aquele que tem consciência de que os seus atos não estão lhe deixando ser livres como Deus queria que ele fosse, né? E estão deixando que ele fique cada vez mais afundado na sua dependência. A minha querida Eliana está aqui como psicóloga, como amiga, como parceira, todas as semanas me ajudando muito. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, graças Obrigada, a Deus. Viu? E hoje, pela primeira vez com a gente, o Manuel Fernandes. Ele faz parte da coordenação da ONG Não Foi Acidente. Antes de que a gente fale qualquer coisa com ele, muito obrigada por ter vindo, mas eu queria que você aí de casa, que de repente já conhece a ONG, ou que acha que esse nome não é muito estranho, veja aí um pedacinho do VT que a gente vai passar. Esse é o Bruno. Ele tem 33 anos. É um cara bacana, divertido, engraçado, muito querido pelos amigos. Hoje, por exemplo, ele está comemorando uma promoção do trabalho. O problema é que daqui a pouco ele vai pegar o carro, dirigir a 140 km por hora, perder o controle, vai invadir uma calçada e vai matar minha mãe e a minha irmã. Bebida, mais direção, mata. Ajude-nos a mudar essa realidade. Aí você deve ter lembrado e falou, eu sabia que já tinha escutado isso. Mas aí eu vou perguntar diretamente para ele. Que ONG é essa? Não foi acidente, Manuel? Boa tarde. Primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando. Bom, o Não Foi Acidente ele surgiu depois que o Rafael Baltresca perdeu a mãe e a irmã atropeladas em frente ao shopping Vila Lobos, há 1 ano e meio atrás, vítimas de um motorista totalmente embriagado, né? Uhum. Ele atropelou as duas na calçada, né? Num lugar onde era permitido. Mãe e filha. A minha cunhada morreu instantaneamente e a minha sobrinha morreu 10 minutos depois que chegou no hospital. O Rafael resolveu criar o movimento Não Foi Acidente. Uhum. O que é Não Foi Acidente? Por que ele criou esse nome? Porque é uma pessoa que sai, vai para uma balada, vai para uma festa e sabe que depois ela vai ter que voltar dirigindo o carro. Se ela beber, ela já não está causando um acidente, ela está causando um risco, ela está assumindo o risco de matar alguém, ou até de se matar, né? É verdade. Então, por isso nós criamos essa palavra Não Foi Acidente. Não foi acidente, eu estou andando aqui... Porque acidente é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, involuntariamente, você deixou cair uma coisa, exato. Você levou um tombo, né? Você tem um mal-estar no volante. Um mal-estar, alguma coisa. Exatamente. Agora, se você bebe e pega a direção, você está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, aquilo, de certa forma, é uma coisa que poderia ter sido prevista. Exatamente. Né? Então, o Não Foi Acidente, na realidade, ele é uma petição de iniciativa popular, da mesma maneira que foi feito com a ficha limpa, né? Com o crime hediondo da Glória Pérez. Então, a gente precisa colher 1.300.000 assinaturas, que é 1% do eleitorado brasileiro. Eu digo eleitorado porque muita gente pensa que com o SIC o RG pode. Não, tem que ser eleitores, tem que ter o título de eleitor. O nosso Congresso exige isso. Isso depois a gente vai levar essas 1.300.000 assinaturas para o Congresso para mudar a lei. Esse número de 1.300.000 aparece como? Surge por quê? É 1% do eleitorado brasileiro. 1% do eleitorado. Dos eleitores brasileiros distribuídos em 5 estados proporcionais a cada, né? Entendi. Então, e aí nós já estamos em que número? Nós estamos com 900.000 assinaturas. Então agora depois do programa essas outras 400 vão vir rapidinho. Mas você que é consciente, você que está em casa, comece a pensar nesse assunto. Se você bebeu, você está assumindo o risco de causar um grande acidente, né? Quer dizer, duas pessoas, mãe e filha, como ela, tantas outras, né? Acontecem de estar passeando, de repente você está saindo de um lugar tão feliz, vocês duas conversando, em cima da calçada um carro vem e acaba com a vida de duas pessoas. Não acabou só com a vida de duas pessoas, né? Acabou com uma família, porque na verdade era o próprio Rafael já tinha perdido o pai
em 2004. Alguns anos antes de um infarto fulminante, né? As duas pessoas que ele tinha eram a mãe e a irmã. E, de repente, acabou com tudo. Quer dizer, a pessoa fica tão sem chão, né? E aí eu acho que Deus é tão bom que ele acaba colocando no coração dessas pessoas uma saída. Ou ele se entrega definitivamente, ou ele tem que buscar alguma coisa para fazer que possa substituir aquilo dentro dele. Não substituir a pessoa física das duas, mas que possa ajudar, né, Eliane? Com certeza, né? Porque, por exemplo, o pai morreu de infarto. Então, isso você sente, tem a fase do luto, tem toda aquela perda. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? E que a gente está propensa a ter algumas doenças. Agora, no caso das duas, não. Elas estavam num lugar seguro, num local que nada poderia acontecer, né? E, de repente, vem alguém que bebeu e perde a direção. Então, isso é inaceitável. E toda essa falta, esse luto, fica muito mais complicado numa situação o Rafael até ele conta sempre que ele fala assim, ó, eu saí da minha casa às 9 horas da noite e falei para minha mãe, eu vou com a minha namorada comer uma pizza, e elas falaram, eu vou para o shopping. À meia-noite, ele estava sem família nenhuma, ele perdeu exatamente. Então a gente costuma dizer o seguinte, a gente precisa parar de pensar que as coisas não acontecem só, acontecem com os outros. A gente tem essa mania, não, é só o vizinho que bate o carro, é só o filho do vizinho que bebe, é só a mãe do vizinho que morre. Então, o Rafael falou, em 1 minuto, em coisa de 2 horas, estava tudo bem e, de repente, acabou tudo. Acabou com tudo, né? Então, ele falou assim, a minha sobrinha, que era a irmã dele, era uma advogada. Ele falou, se tivesse acontecido comigo, ela não iria ficar quieta. Então, que a morte delas sirva para alguma coisa de conscientização nesse país, né? Porque quando a gente começou a pesquisar, são números assustadores. O Brasil perde 42 mil pessoas por ano, segundo o Ministério da Saúde. São mais do que qualquer guerra do Vietnã, qualquer guerra, qualquer tsunami. São 10 ou 15 tsunamis. Parece que o programa de televisão publicou isso. São números assustadores. 42 mil pessoas por ano, porque eles consideram quem morre no trânsito, que morre no trânsito e morre no local. Aquelas pessoas que morrem 2 dias depois no hospital não entram nessa estatística. Por isso que eu falo que o DPVAT pagou no último semestre 59 mil, ou seja, são 100 mil mortes por ano. É um absurdo, isso tem que acabar, não pode ficar desse jeito. Desses 100 mil pessoas, 30% são jovens. São outros dados, são pessoas de 20 a 30 anos. Porque o jovem hoje, a nossa cultura está tão com televisão, que os garotos estão se embebedando com 12 anos de idade. Sim, é verdade. O garoto hoje está 12 anos, já tem garoto alcoólatra. Pai fazendo tratamento. Às vezes até com menos. Mas a gente vai continuar falando sobre isso e já fica uma pergunta aqui no ar. E a lei seca? A gente volta já já, não sai daí.